Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o vosso Boi Dalino. Para quem não me conhece, metade do Brasil está vazio, 5 estados vazios. Cara, existe isso? Existe essa possibilidade de 5 estados brasileiros estarem vazios? Inscreva no canal, ative a notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessadas e me confere aqui nos comentários caso seja real. Vamos lá ver o vídeo primeiro, vamos tirar dúvida. Me dizem aqui nos comentários se isso confere. Inscreva no canal, ative a notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas, muito importante isso. Bora lá. Enquanto algumas regiões do Brasil crescem a passos largos, outras enfrentam um cenário bem diferente: estagnação, baixa atratividade e até perda de habitantes. Neste vídeo, vamos mostrar os 5 estados brasileiros. Cidades pequenas não tem como não perder os habitantes, não tem como não. Que menos recebem novos moradores. Em quinto lugar está Roraima, o estado menos populoso de todo o Brasil. Localizado no extremo norte do país, faz fronteira com a Venezuela e a Guiana, o que lhe confere uma posição geográfica única, mas também bastante desafiadora. Apesar de possuir uma área territorial extensa e rica em recursos naturais, Roraima continua sendo um dos estados menos integrados ao restante do território nacional, tanto no aspecto físico quanto no econômico. A sua capital, Boa Vista, é a única capital brasileira totalmente situada ao norte da linha do Equador e concentra a grande maioria da população do estado. Isso já demonstra um dos grandes contrastes locais: a altíssima concentração urbana em uma única cidade, enquanto o interior permanece com baixa densidade populacional, infraestrutura limitada e dificuldades de acesso. Para além das distâncias geográficas, há também as limitações logísticas. Roraima tem poucas conexões viárias de qualidade com outros estados brasileiros e depende fortemente da BR-474 para ligar-se ao Amazonas. Quando há interrupções nessa rodovia, o abastecimento de mercadorias pode ser comprometido por dias. No cenário econômico, Roraima enfrenta Bonito. De noite fica todo iluminado. Obstáculos significativos. A economia estadual é baseada majoritariamente em serviços públicos, comércio local e algumas atividades agropecuárias, especialmente na produção de arroz e na criação de gado. Ainda assim, é um estado que depende fortemente de transferências federais e de programas de compensação, como o Fundo de Participação dos Estados. A industrialização é praticamente inexistente e a presença de grandes empresas é rara. Esse contexto contribui para que a oferta de empregos seja limitada, obrigando muitos jovens a buscar oportunidades em outros estados do país. Cara, Roraima, da última vez que eu ouvi falar e que vimos aqui no canal, disseram lá que muitos brasileiros acabam descendo e quem ocupa aquela parte inteira lá do interior são gente vindo da Venezuela, Cuba, esses países aqui que falam espanhol. E outra coisa também, penso eu logo que também tem muito a ver com a própria Venezuela ao redor, entendeu? A influência do vizinho acaba prejudicando bastante o nosso crescimento. Caraca! Outro fator que impacta diretamente o cotidiano de Roraima. Mas eu não sabia que o Roraima era tão vazio assim, não. É a crise migratória na fronteira com a Venezuela. A chegada de centenas de milhares de imigrantes nos últimos anos sobrecarregou os serviços públicos de saúde, educação e segurança, especialmente em Boa Vista e Pacaraima. Caramba. Apesar de esforços federais e de agências internacionais, mais de 1 milhão de imigrantes venezuelanos. A pressão demográfica adicional intensificou os desafios já existentes e criou tensões sociais em uma região que, historicamente, teve pouco suporte estrutural. Mesmo com paisagens naturais exuberantes e um potencial turístico subaproveitado, Roraima continua sendo um estado marcado pelo isolamento, pela baixa atratividade econômica e pela dificuldade de retenção de sua própria população. Em quarto lugar está Rondônia, um estado cuja trajetória está intimamente ligada ao ciclo de expansão da fronteira amazônica. Durante as décadas de 70 e 80, Rondônia experimentou um crescimento populacional acelerado, impulsionado por políticas de colonização promovidas pelo governo federal e pela promessa de terras férteis para a agricultura. Milhares de famílias migraram do sul e do sudeste em busca de melhores condições de vida, formando assentamentos e novos municípios. No entanto, após esse período de expansão inicial, o estado passou por uma estagnação gradual, tanto econômica quanto demográfica. Apesar de ter uma capital relativamente estruturada, Porto Velho, grande parte do território de Rondônia é ocupada por cidades médias e pequenas que enfrentam sérios problemas de infraestrutura urbana. A oferta de serviços de saúde, educação e saneamento em muitas dessas localidades é limitada,
o que compromete a qualidade de vida e a capacidade de atrair ou manter novos moradores. Essa carência estrutural também afeta diretamente a permanência de jovens que frequentemente deixam o estado para buscar formação superior ou oportunidades de emprego em centros mais desenvolvidos, como Brasília, Goiânia ou cidades do Sudeste. Ok. A economia de Rondônia é baseada principalmente na agropecuária, com destaque para a produção de carne bovina e grãos como soja e milho. Embora o setor seja economicamente relevante, ele também é alvo constante de críticas devido ao avanço sobre áreas de floresta nativa. O desmatamento em Rondônia é um dos mais intensos da Amazônia Legal, o que não apenas prejudica a imagem do estado no cenário nacional e internacional, mas também compromete o equilíbrio ambiental da região. Além disso, os conflitos agrários persistem, envolvendo disputas por terras entre agricultores, poceiros, indígenas e grileiros, o que gera instabilidade social e jurídica em diversas partes do território. Outro aspecto que contribui para a baixa atratividade populacional de Rondônia é a falta de diversificação econômica. Sem polos industriais robustos ou centros de inovação tecnológica, o Estado depende excessivamente do setor primário, o que o torna vulnerável às oscilações de mercado e limita o surgimento de novos empregos qualificados. A ausência de uma malha ferroviária eficiente e a precariedade de algumas rodovias também dificultam a integração de Rondônia com outros centros econômicos do Brasil. Em terceiro lugar está o Acre. Acre. Nunca mais ouvimos falar sobre o Acre. Cara, nunca falamos sobre Rondônia aqui no nosso canal. Acho que a gente viu um vídeo do Elzinga, mas era um vídeo incompleto e falou muito mais sobre história, não falou sobre economia. Então, basicamente, a gente nunca viu, porque também nunca vimos um vídeo assim da imagem de Rondônia. Mas vamos lá ouvir o Acre ainda. Acre, um estado marcado por um dos maiores graus de isolamento geográfico do Brasil. Localizado na região norte, o Acre faz fronteira com o Peru e a Bolívia, mas permanece distante dos principais centros urbanos e econômicos do país. Essa localização remota impõe desafios logísticos severos, tanto para o transporte de pessoas quanto de mercadorias. Durante boa parte do ano, as chuvas intensas afetam a... Olha a enchente. Cara, toda casa mesmo tá debaixo da água. Trafegabilidade das rodovias, como a BR-3604, que liga o estado ao restante do país por meio do Amazonas. Essa dificuldade de acesso contribui para encarecer produtos, dificultar investimentos e limitar a circulação de bens e serviços. A densidade populacional do Acre é extremamente baixa, e a maior parte da população está concentrada em poucas cidades, com destaque para a capital, Rio Branco. O restante do território é dominado por áreas de floresta, comunidades isoladas e reservas ambientais. Embora esse perfil preserve uma das maiores biodiversidades do planeta, também representa obstáculos para a urbanização e o desenvolvimento de uma infraestrutura que favoreça a atração de novos moradores. A maioria das cidades acreanas ainda luta para oferecer serviços básicos com qualidade, o que compromete o bem-estar da população e desestimula a fixação de famílias vindas de outras regiões. Do ponto de vista econômico, o Acre depende fortemente do setor público, que responde por grande parte da geração de empregos e da movimentação de recursos. Programas federais e repasses constitucionais sustentam a maior parte dos orçamentos municipais e do próprio governo estadual. A participação do setor privado é tímida, com poucas empresas de grande porte atuando localmente. A indústria é quase inexistente, e o comércio, em muitos municípios, funciona em escala reduzida, voltado apenas para a demanda interna. A falta de diversificação econômica é um dos principais gargalos para o crescimento do Estado. Sem polos industriais, sem um setor de serviços robusto e com um agronegócio ainda pouco mecanizado, o Acre tem dificuldade em criar empregos que atraiam profissionais qualificados. Muitos jovens, ao concluírem os estudos, optam por migrar para estados como Rondônia, Amazonas ou mesmo para regiões do Centro-Oeste e Sudeste, onde há maior oferta de trabalho e ensino superior de qualidade. Em segundo lugar... Caramba! Cara, esse vídeo tá a entregar mais do que prometeu para mim. Eu tô até noção de como esses estados são precários comparado a outros. Cara, agora eu consigo entender a diversidade de riqueza que existe no Brasil. Os estados que a gente está acostumado a ver aqui, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, grandes cidades ali, né?
até o próprio Tocantins, comparado a essas cidades que estamos a ver, a esses estados, desculpa, comparado a esses estados aqui, mano do céu, a diferença é abismal. É abismal. Está Alagoas, um dos menores estados do Brasil em extensão territorial, mas que enfrenta grandes desafios Cara, sociais. Alagoas é show. O cenário já mudou, entendeu? Conseguem ver? Econômicos e estruturais. Situado no Nordeste brasileiro, Alagoas carrega, historicamente, indicadores preocupantes ligados à pobreza e à exclusão social. Mesmo com belas paisagens litorâneas e um potencial turístico significativo, o estado apresenta uma das maiores taxas de pobreza do país, refletida na precariedade das moradias, na dificuldade de acesso a serviços essenciais e na vulnerabilidade de grande parte da população. A capital, Maceió, é conhecida por suas praias paradisíacas e movimentação turística, mas a realidade urbana contrasta com os cartões postais. Regiões metropolitanas e periféricas convivem com altos índices de violência, principalmente relacionados à criminalidade juvenil, tráfico de drogas e disputas territoriais. A insegurança, apesar de ter apresentado algumas quedas pontuais, nos últimos anos ainda representa um fator relevante na hora de decidir morar ou investir no estado. A sensação de risco, aliada à desigualdade acentuada, afasta tanto moradores em potencial quanto investidores em setores estratégicos. No campo econômico, Alagoas é um estado que ainda não conseguiu desenvolver uma base produtiva diversificada. Grande parte de sua economia está ancorada no setor público, na administração estadual e municipal, e em atividades de baixo valor agregado, como agricultura tradicional e pequenos comércios. A indústria tem participação modesta, limitada, a segmentos como o sucroalcooleiro, e não há polos tecnológicos ou industriais de grande escala, Cara, essa cidade já está abandonada mesmo, né? de atrair mão de obra qualificada ou gerar empregos em larga escala. Esse cenário contribui para a estagnação do mercado de trabalho e para a dependência contínua de repasses federais. Outro ponto que reforça a baixa atratividade populacional de Alagoas é seu histórico migratório. Desde o século passado, o estado tem registrado saldo negativo, com mais pessoas deixando o território do que chegando. Essa dinâmica migratória se intensifica entre os jovens que buscam oportunidades de estudo e trabalho em capitais do Sudeste ou em cidades mais desenvolvidas do próprio Nordeste. Mesmo com investimentos pontuais em educação, infraestrutura e turismo, o ritmo de mudança ainda é lento. Em primeiro lugar está o Piauí. Um estado... Cara, mas o centro de Alagoas é bonito, muito bonito mesmo. Fica aparecendo aquelas imagens de GTAs ou do jeito que ela está projetada, né? Fica parecendo que está entre o mangal, sabes? Parece que está entre o mangal, parece que está sendo engolida pela respiração do mar. O que historicamente enfrenta uma das menores taxas de E Piauí é grande. Um estado pobre, mas olha do jeito que é grande. Crescimento populacional do Brasil. Localizado na região Nordeste, o Piauí é frequentemente apontado como uma das unidades federativas com menor capacidade de atrair e reter população, resultado de um conjunto de fatores estruturais que limitam seu desenvolvimento econômico e social. Embora tenha uma cultura rica e um povo conhecido pela resiliência, o estado ainda convive com um cenário de migração contínua e falta de oportunidades em várias regiões de seu território. Durante décadas, milhares de piauienses deixaram suas cidades em busca de melhores condições de vida em estados mais industrializados, como São Paulo, Goiás e o Distrito Federal. Essa migração em massa é um reflexo direto da dificuldade de acesso a empregos qualificados, educação superior e serviços públicos de qualidade. Mesmo com esforços recentes para melhorar a infraestrutura urbana e expandir o acesso à educação, o ritmo das transformações ainda não foi suficiente para reverter a tendência migratória, nem para transformar o estado em um polo atrativo para novos moradores. No setor produtivo, o Piauí é um dos estados com o menor grau de industrialização do país. A economia estadual gira em torno de atividades agropecuárias e do setor público, com poucos polos industriais e uma escassa presença de empresas de grande porte. A limitação de investimentos em tecnologia, inovação e infraestrutura logística agrava ainda mais esse cenário, restringindo o surgimento de empregos com maior valor agregado. O comércio e os serviços concentram-se principalmente em Teresina, a capital, enquanto as cidades do interior enfrentam um quadro de estagnação econômica e dependência de programas assistenciais.
Além disso, o Piauí é marcado por desigualdades sociais profundas, que se refletem no acesso desigual à saúde, saneamento básico, educação e moradia. Muitas áreas urbanas e rurais carecem de infraestrutura adequada, o que impacta diretamente na qualidade de vida da população. A falta de serviços essenciais em municípios de médio e pequeno porte reforça o ciclo de evasão populacional, já que jovens e famílias inteiras optam por recomeçar a vida em estados mais desenvolvidos. Me surpreendeu, mas obtive muitas informações. Será que esse aqui é um lado brasileiro que a gente precisa mais compreender? Só que o Brasil também tem boa de Estado, isso não ajuda, entendeu? Não dá para conhecer o Brasil todo, não, rapaz. Todos os 5 que estão na pior, acredito que não faz assim tanta diferença quando a gente bota o Brasil na balança. Inscreva no canal, atenção, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Eu sou o Nuno Dalino, nos vemos na próxima. Tchau.